Akira é um introvertido que fica isolado na escola. Ele lê um mangá e secai durante o recreio para passar o tempo. Ele tenta distrair as coisas, mas tem a estranha sensação de que algo ruim está para acontecer. De repente, falhas no telefone e tinta preta aparecem no teto da sala de aula. A tinta forma um círculo mágico que teletransporta os alunos para um lugar estranho. Todos estão aliviados por ainda estarem vivos, mas se perguntam para onde foram teletransportados. Um sacerdote os informa que seu rei exige falar com eles e então se afasta para que o rei fale. Os estudantes exigem uma explicação, mas o padre ordena que fiquem em silêncio e ouçam o rei. O rei agradece aos estudantes por atenderem seu chamado de um reino distante. Ele revela que eles estão agora em um mundo chamado Murrigan e atualmente na maior nação do continente humano chamada Redis. O rei explica que eles estão sob ataque de demônios. Então eles procuraram um herói de outro mundo que possuísse o poder de derrotar o Lorde Demônio. Akira percebe que está em um mundo semelhante àquele sobre os quais ele lê em suas histórias de Isekai. O padre anuncia que querem identificar o herói entre os alunos por meio de uma bola de cristal. Ele ressalta que só pode haver um herói entre eles, então os chama para serem testados. O Aki se aproxima e coloca a mão na bola de cristal. O sacerdote o instrui a usar a mente para perguntar seu status, e a bola de cristal revelará sua classe. O Aki obedece e a bola de cristal revela que ele é apenas um treinador de animais de nível 1. O Aki fica desapontado com o resultado, mas o sacerdote ressalta que suas estatísticas excedem as de uma pessoa comum em seu mundo. Ele garante que será considerado uma lenda, assim como o herói, e o Aki se sente melhor. Yuki aparece em seguida, e a bola de cristal revela que ela é uma desencantadora de nível 1. Tomoya se voluntaria em seguida, e a bola de cristal mostra que ele é um cavaleiro de nível 1. Shiori verifica sua classe a seguir e descobre que ela é uma curandeira de nível 1. O sacerdote revela que todos podem ver seu status sem tocar na bola de cristal se disserem o comando de status. Toda a turma experimenta e as descrições das turmas aparecem em uma tela. Nanase informa Akira que ele é um mago do vento e ele se pergunta que classe Akira recebeu. Akira responde que ele é um assassino e Nanase não fica surpreso porque ele nunca percebeu que estava na aula deles até aquele dia. Akira sai da conversa ao notar uma enorme diferença entre suas estatísticas e as da pessoa que está sendo rastreada pela bola de cristal. Ele tenta entender por que suas estatísticas são muito mais altas, já que todos foram teletransportados para o mundo ao mesmo tempo. Tsukasa se aproxima da bola de cristal e revela que ele é o herói. Nenisei não fica surpreso porque Tsukasa é atlético e inteligente, mas Akira fica chocado porque suas estatísticas são mais altas do que as do herói proclamado. Nenisei pede que Akira se apresente e verifique suas estatísticas a seguir. Akira hesita porque não sabe muito sobre este novo mundo. Ele não quer revelar suas estatísticas anormalmente altas por medo do desconhecido, mas percebe que não tem escolha. Ele percebe que possui a habilidade de esconder sua presença, então decide ativá-la. Nanase olha para trás para informar Akira que é a vez deles serem examinados, mas ele não consegue encontrá-lo, então ele se aproxima sozinho para fazer o teste. O padre revela que vão fornecer aos alunos equipamentos adequados à sua turma, agora que o exercício de avaliação terminou. Ele os direciona para uma sala e Akira segue silenciosamente atrás deles. Akira passa por um comandante cavaleiro e o comandante detecta sua presença, mas mantém isso em segredo. Akira caminha pelo corredor e percebe uma câmera escondida nas paredes. Ele fica desconfiado porque eles estão sendo espionados. Ele encontra um quarto isolado e pega uma capa adequada à sua classe de assassino. Ele decide sair furtivamente pela janela e explorar o castelo em busca de informações. Ele sobe facilmente ao topo do castelo, mas de repente ouve vozes vindas do escritório do rei. Então ele ativa seu feitiço de ocultação. Ele escuta uma conversa entre o rei e a princesa. O rei está satisfeito porque o plano deles está progredindo sem problemas. Ele lembra ao zelador de manter os alunos longe dos arquivos do castelo para que não descubram seu plano. O zelador reconhece a instrução do rei e vai embora. Akira lentamente se aproxima do rei e saca sua adaga. Ele pensa em matar o rei e impedir seus planos, mas decide não fazer isso no último minuto e retorna para seu quarto. No dia seguinte, os alunos recebem um banquete. Akira se move entre eles com seu feitiço de ocultação ativo e rouba comida para comer. Ele se pergunta se deveria desativar seu feitiço e informar a classe sobre o que testemunhou na noite anterior. Ele tenta pensar em uma maneira de convencê-los de que está dizendo a verdade, porque tem certeza de que não acreditarão nele. Tsukasa de repente se levanta e faz um grande discurso. Ele aconselha a todos que usem seus poderes para ajudar as pessoas de seu novo mundo, já que foram abençoados com habilidades sobrenaturais quando foram teletransportados para lá. Ele pediu-lhes que lhe ajudassem para que pudessem derrotar o Lorde Demônio juntos. Todos concordam em ajudar Tsukasa e Akira percebe que ele é o único que sabe que o rei e a princesa não são seus aliados. Após o café da manhã, a turma sai para o campo de treinamento e o cavaleiro comandante se apresenta como Saron. Ele também apresenta Gilles como seu vice.
Ele revela que irá treiná-los por um mês e depois eles serão levados para uma masmorra para testar suas habilidades. A classe agradece por generosamente se oferecer para treiná-los, enquanto Akira decide continuar vasculhando o castelo em busca de mais informações. Saren de repente coloca Dilly no comando do treinamento dos alunos e sai para seguir Akira. Akira vai até a fonte no pátio, mas Saran de repente o chama. Akira assume que seu feitiço de ocultação foi desativado após atingir sua duração máxima, mas Saran revela que sua ocultação ainda está ativa. Ele explica que possui olhos especiais que percebem a temperatura, o que lhe permite ver através de sua ocultação. Akira percebe que tem um problema nas mãos e se prepara para matar Saren, se necessário. Saren ignora as preocupações de Akira e garante que seu segredo nunca chegará aos ouvidos do rei ou da princesa. Akira fica surpreso porque esperava que Sauron fosse leal ao rei. Sauron revela que as coisas são mais complicadas do que isso. Ele se senta com Akira e Akira revela que está procurando os arquivos do castelo porque não sabe nada sobre este novo mundo. Saren se pergunta qual é o nível de sua habilidade de ocultação e Akira responde que está no limite. Porém, ele ressalta que suas outras habilidades estão no nível 1, e ele não tem ideia de como aumentá-las. Saren revela que não encontrará as respostas nos arquivos, então se oferece para lhe ensinar o que ele precisa saber. Akira decide contar a Saran o verdadeiro motivo pelo qual está procurando os arquivos. Ele revela que precisa encontrar uma maneira de voltar ao seu mundo, porque tem uma família esperando por ele. Ele se pergunta se Saran tem uma solução, mas Saran admite que não pode ajudar Akira com esse pedido. Ele ressalta que Akira só encontrará uma maneira de retornar se ficar forte o suficiente para derrubar qualquer um que tente detê-lo. Ele se oferece para treiná-lo, mas Akira revela que não gosta de aceitar favores de graça. Siran pede histórias sobre seu antigo mundo como forma de pagamento. Akira aceita sua oferta. Eles começam a treinar e Saren dá a Akira mais informações sobre seu mundo. Ele revela que existem demônios, elfos e povos-fera presentes no mundo, mas eles residem em outros continentes. Akira duvida que o treinamento seja útil, mas Saren ressalta que ele só pode atualizar suas habilidades treinando, enquanto matar monstros melhora sua classe. Várias semanas depois, Gilles e Saren discutem o progresso do treinamento na sala de estratégia. Gilles repreende Saren por deixar a maior parte do treinamento para ele e focar apenas em Akira. Mas Serran revela que não consegue evitar porque as histórias do mundo de Akira são fascinantes. Ele lembra a Jill que o primeiro herói também era do mundo de Akira. Ele também aponta que a habilidade de ocultação de Akira está no limite e as câmeras não conseguem capturá-lo. Gilles fica surpreso ao ouvir isso porque apenas o primeiro herói tinha a habilidade máxima quando chegou. Akira de repente bate na porta, então Gilles sai para que eles possam ter uma conversa particular. Akira presenteia Siran com um livro e revela que ele estava entrando furtivamente nos arquivos para encontrar mais informações quando o encontrou. Sauron revela que o livro é sobre um golpe. Ele admite que escreveu o livro e o disfarçou nos arquivos como um livro de receitas, mas sabia que Akira acabaria por encontrá-lo. Ele explica que seu rei está quebrado e ele faria qualquer coisa para mudar as regras do mundo atual. Sauron adoraria pôr fim ao seu reinado, mas seu juramento como cavaleiro à família real não lhe permitirá prosseguir com isso. Akira percebe que está na melhor posição para dar o golpe, pois não tem vínculos com este novo mundo. Ele confessa que entrou furtivamente no escritório do rei na primeira noite em que chegou e tentou matá-lo depois de ouvir seus planos, mas não conseguiu. Siran elogia Akira por fazer a escolha certa. Ele ressalta que o assassinato é um fardo enorme para carregar. Embora reconheça que Akira é um assassino, ele ressalta que não deveria fazer do assassinato um dever. Ele o aconselha a evitar matar alguém se quiser retornar ao seu mundo como o mesmo garoto inocente que o deixou. Akira admite que sua mãe e sua irmã ficariam desapontadas se ele voltasse para casa como um assassino. Ele percebe que Seran continua lhe dando bons conselhos, então o confronta e exige saber por que continua cuidando dele. Saren revela que o está guiando porque espera muito dele. Ele o notou desde o primeiro dia em que chegou com seus colegas. Em vez de acompanhar a multidão, ele optou por usar o cérebro para decidir o próximo curso de ação quando percebeu que estava em uma posição desfavorável. Sarin pede a ajuda de Akira para realizar seu golpe pacífico antes de retornar ao seu mundo. Akira promete pensar em seu pedido e responder com uma resposta. Uma semana depois, Sauron reúne a turma fora das muralhas do castelo e os envia para o grande labirinto de Cantinen. Os aldeões aparecem em grande número para mandá-los embora. Akira caminha atrás de seus colegas, mas percebe uma pessoa suspeita olhando para eles de um bico. Ele a confronta e se pergunta por que ela está olhando feio para eles. Ela explica que eles não merecem ser tratados como heróis porque a vila sacrificou muito para convocá-los para o seu mundo. Akira não sabe do que está falando. O estranho vai embora, mas ela pede que ele vá procurá-la quando descobrir o que ela quer dizer. Akira retorna ao grupo da expedição e eles entram na masmorra. Eles exploram a masmorra, mas ficam sobrecarregados com armadilhas e monstros. Akira sugere recuar e Saren concorda com ele. Ele ativa sua habilidade e usa um único golpe para acabar com o monstro.
Ele sinaliza para todos correrem para a saída, mas quando o fazem, encontram uma horda de monstros esperando por eles. Ele se lembra de uma bomba de fumaça que a princesa lhe deu antes de partirem porque o ajudaria a sair de uma situação complicada. Ele pega a bomba e a joga nos monstros, mas ela apenas invoca um minotauro. Akira fica surpreso porque um minotauro não deveria estar nos andares superiores. Ele se livra do choque e enfrenta o minotauro na batalha. Ele pula para trás e tenta esfaqueá-lo com sua adaga, mas ela quebra com o contato. Akira retorna para seus colegas. Tsukasa tenta ajudar Akira, mas Akira pede que ele se afaste porque seus braços estão quebrados. Tsukasa revela que ele não pode simplesmente sentar e assistir porque ele é o herói designado que deveria proteger a classe. Akira ressalta que eles podem cuidar de si mesmos porque estão treinando duro há semanas, para que ele possa economizar forças para proteger as pessoas deste mundo. Akira percebe que Tsukasa está muito preocupado porque foi amaldiçoado, então pede a Yuki para dissipar a maldição para que ele retorne para enfrentar o Minotauro com Saran. Ele informa Saran que está recorrendo à sua técnica secreta para sobreviver. Saran decide abrir uma abertura, então pede a Akira que espere por seu sinal. Ele libera um relâmpago para fixá-lo e então fecha o buraco para decepar sua cabeça. Akira começa a perder o controle de seus tentáculos de sombra, e seus colegas recuam com medo. Siran vai até Akira e o aconselha a se acalmar e manter a cabeça fria. Akira para de entrar em pânico e recupera o controle de seus tentáculos sombrios. Ele arrasta os tentáculos de volta para o buraco e o fecha. Saran nota e aponta que o herói já tem sua espada sagrada, então ele não precisa dela. Ele também ressalta que o rei notará se o herói estiver carregando a espada. Akira não consegue ver porque isso seria um problema, então Saran confessa que o roubou do arsenal. Akira decide parar de fazer perguntas e aceita ou se revela à princesa para destruir o cristal. Ele o avisa para ficar fora do castelo porque ela ordenará uma busca por ele, já que não sabe nada sobre ele, ao contrário dos outros heróis. Akira fica surpreso por Saren estar lhe dando conselhos em vez de repreendê-lo por revelar sua identidade. Saren entende que Akira cometeu o erro por causa de sua inexperiência quando jovem. Ele ignora porque é seu dever como adulto corrigir o erro. Akira está tão impressionado com a sabedoria de Siran que espera que os adultos de seu mundo anterior fossem mais parecidos com ele. Siran ressalta que ele pode levá-lo junto quando ele retornar ao seu mundo se ele realmente o tiver em alta estima. Akira vai passar a noite na floresta e acorda com algum barulho pela manhã. Ele corre para o local para encontrar Tsukasa reunido com seus colegas de classe e algumas noites. Ele fica aliviado por sua maldição ter sido quebrada, mas ele percebe seu rosto comprido e se pergunta o que está acontecendo. Tsukasa revela que algo está no centro da multidão. Ele abre caminho até o centro e vê uma adaga enterrada em seu peito. Ele se pergunta o que aconteceu, mas os heróis ordenam que ele pare o drama porque ele é o responsável por sua morte. Akira se pergunta sobre o que eles estão falando quando percebe que é sua adaga enfiada no peito de Saran. Akira tenta lembrá-los de que sua adaga desapareceu durante a batalha contra o Minotauro, mas eles não acreditam por causa de seus desaparecimentos suspeitos, processando Akira para garantir que ele não retorne para interromper seus planos. No dia seguinte, Akira relembra uma conversa que teve com Saren. Soran explicou que o melhor lugar para se esconder durante a fuga é em uma masmorra, mas ele o aconselha a planejar adequadamente porque tem água limitada. Akira vai para uma masmorra e continua relembrando a conversa. Soran também explicou que a melhor maneira de aprimorar suas habilidades é explorando a masmorra, pois ele enfrentará monstros mais fortes à medida que se aprofunda. Akira se perguntou por que ninguém mais foi tão fundo na masmorra, e Saronik é enviado assinatura de calor e passos para evitar a detecção. Akira percebe que tem muito trabalho a fazer e começa a explorar a masmorra. Ele limpa cada andar e continua indo mais fundo para encontrar monstros mais fortes. O conselho de Siran continua ecoando em sua cabeça. Naquela época, ele garantiu que seu treinamento valeria a pena porque ele desbloquearia uma nova habilidade quando chegasse ao nível 100. Akira ficou intrigado com a ideia de adquirir uma nova habilidade, então Siran ordenou que ele explorasse o labirinto de Kantanen. Akira passa pelos andares e chega ao 50º andar. Siran disse a ele que quando ele chegar ao último andar e matar o chefe do labirinto, ou o chefe do labirinto o matar, ele apontou que suas habilidades aumentarão exponencialmente se ele conseguir vencer. Akira abre a porta e uma quimera o ataca imediatamente. Akira consegue se esquivar do golpe de garra, mas conforme ele rola, suas habilidades estão subindo de nível tão rapidamente. Mas ele decide continuar explorando mais profundamente o labirinto. Ele encontra uma gosma no 75º andar e tem certeza de que ela se recuperará bem. Emilia fica curiosa para saber como ele ganhou tanta experiência no cuidado de doentes e revela que ela adquiriu cuidando de sua mãe doente. Emilia nota o número na parede e Akira explica que eles estão no nível 69. Emilia lembra que ele disse a ela que eles estavam no nível 75, então ela se pergunta por que aumentar o nível de habilidade dele. Akira revela que teve que voltar porque aquele era o andar mais próximo com um bebedouro onde ele poderia cuidar dela. Emilia se deita, mas admite que ninguém jamais se esforçou para ajudá-la assim antes, apesar de ser da realeza.
Akira também decide dormir um pouco e ativa seus sensores para mantê-lo seguro. Quando eles acordam, eles continuam descendo o labirinto até chegarem ao andar 80. Akira se pergunta por que Emilia o está seguindo. Ele usa sua habilidade de sombra para distrair o dragão e ataca-o engolfando a sala com uma luz branca. A luz desaparece e o dragão se transforma em um grande gato preto. Emilia avalia e percebe que ainda está vivo. Ela também descobre que ele tem uma classe de metamorfo, o que significa que não é um dragão de verdade. Ela suspeitava disso porque um dragão de verdade não cairia tão facilmente. Akira descobre que está usando seu olho do mundo para obter essas informações do gato. Emilia se pergunta por que ele não usa o seu com mais frequência, e Akira confessa que está fraco demais para controlá-lo. Akira especula que ele precisa subir mais de nível antes de poder ganhar a habilidade de controlá-lo. Emilia o aconselha a usá-lo com mais frequência, mesmo que não consiga controlá-lo para que se sinta confortável com ele. O gato recupera a consciência e expressa sua decepção por ter sido derrubado por um bando de crianças sem experiência em aventuras. Akira fica surpreso que o gato consiga falar. O gato revela que é um animal inteligente criado pelo Lorde Demônio, e não um monstro comum que age por instinto. Akira repreende o gato por se considerar tão elevado quando está em uma situação tão vulnerável. O gato não se importa com o que Akira pode fazer com ele, mas pede alguns minutos para anunciar a mensagem do Lorde Demônio para eles. O Lorde Demônio fala através do gato e ordena que Akira vá para o vulcão, que é a terra dos demônios. Ele revela que estará esperando por ele em seu castelo. Akira fica surpreso que o Lorde Demônio realmente o conheça. Ele se pergunta como o Lorde Demônio sabia que eles estariam no labirinto. O gato confessa que não tem ideia porque os pensamentos do Lorde Demônio estão além de seu cérebro de ervilha. Ele se deita no chão aliviado porque terminou seu trabalho. Ele aceita a morte das mãos de Akira de boa vontade, mas Akira se recusa a fazê-lo. O gato lembra a Akira que todos os demônios são inimigos dos humanos, então não se espera que ele seja misericordioso. Akira responde que não se importa com isso, e ressalta que os demônios não são as únicas espécies que podem ser más. Emilia o lembra que eles não podem sair da sala, a menos que o chefe ou o desafiante sejam mortos. O gato insiste que Akira o mate, mas Akira recusa porque adora gatos. Ele gosta especialmente do gato preto porque tem uma pelagem fina e pode se comunicar ao contrário de outros monstros. O gato presume que Akira está zombando dele e tenta fazê-lo parar, mas Akira mantém suas palavras. Ele tem certeza de que há outra saída e Emilia de repente tem uma ideia. Ela ressalta que se ele tornar o gato preto seu familiar, ele deixará de ser o chefe do labirinto. O gato ressalta que não é prático porque o ritual do pacto exige um controle de mana excepcional. Ele descarta Akira porque não acha que tem experiência suficiente para dominar esse controle de mana. Emilia tem certeza de que Akira conseguirá, já que ele já enganou o gato uma vez com seu controle de mana ambiental. Akira se pergunta o que acontecerá se ele falhar e o gato responde que os dois podem morrer. Akira decide correr o risco, mas Emilia fica preocupada porque ele pode estar jogando sua vida fora com tanta facilidade. Akira insiste que já tomou sua decisão. O gato aceita a decisão de Akira porque não se importa se ele viverá ou morrerá. Akira fica chateado porque o gato não se preocupa em permanecer vivo, e o gato ressalta que sabe que não será útil mesmo que ele continue vivo. Akira pede o procedimento ritual e Emilia orienta que ele comece dando um nome ao gato. Akira coloca a mão no gato e o chama de cavaleiro por causa de seu lindo pelo escuro. Emilia diz a ele para colocar a mão na pata de Knight e canalizar sua mana para ele. Ela o avisa para ter cuidado porque ele não terá outra chance se falhar. Akira garante que não morrerá. Ele segue as instruções dela e coloca a mão em Knight. Seu espírito é transportado para a mente de Knight, e ele cai em uma cidade devastada pelo fogo. Ele vê Knight enlouquecendo na cidade e grita para ele parar sua violência. Knight se vira para ele e atira uma bola de fogo nele. Akira bloqueia a maior parte do dano, mas leva um corte no ombro. Ele cai em um telhado em frente à noite e se levanta. Knight ordena que ele desembainhe sua espada e o mate porque não há outra maneira de sair de sua mente. Knight balança a pata e libera um feixe de energia que destrói o prédio em que Akira está. Akira salta no ar para evitar cair com o prédio, mas Knight o acerta com a pata aberta. O corpo de Akira no mundo real reflete os ferimentos. O ataque da noite deixa marcas em sua orelha. Akira joga algumas facas em Knight, e Knight está convencido de que finalmente está pronto para lutar. Akira corre à noite. Knight estende suas garras para se defender, mas Akira se permite ser esfaqueado intencionalmente. Knight se pergunta por que Akira insiste em deixá-lo viver em vez de matá-lo e conseguir uma saída gratuita. Akira ressalta que não matará Knight porque sabe que Knight também não quer matá-lo. Knight o lembra que ele é um monstro, mas Akira não se importa. Ele sabe que Knight está doente e cansado de viver como um. Ele promete cuidar dele e mantê-lo sob controle para que não cause destruição como fez em suas memórias. Knight se transforma em um gato doméstico e se enrola nos braços de Akira. Akira retorna ao mundo real e Emilia corre para o seu lado para ter certeza de que ele está bem.
Akira se senta e toca Knight. A marca na cabeça de Knight se transforma para combinar com o símbolo da matilha na mão de Akira. Knight recupera a consciência e expressa seu entusiasmo sobre o que o futuro reserva para ambos. Um círculo de teletransporte aparece de repente, e Knight fica aliviado por sua ideia ter funcionado. Akira está ansioso para ir embora, mas sabe que Knight ainda não pode se mover, então ele se pergunta o que fazer. Knight revela que o círculo não desaparecerá até que seja usado, então ele pede alguns minutos para descansar e se recuperar. Emilia sugere que aproveitem o tempo para se conhecerem. Knight concorda tão rapidamente que Akira o provoca por ser tão amigável quando ele estava jogando duro, segundos atrás. Enquanto isso, os outros heróis chegam a Yamato. Tsukasa fica surpreso porque nunca esperou que os rumores sobre a existência da cidade fossem verdadeiros. Yuki está ansiosa para explorar a cidade porque já está apaixonada por ela. Eles conseguem acomodação e vestem roupas limpas. As meninas se juntam aos meninos na mesa de jantar e começam a almoçar. Após o almoço, Tsukasa sugere que eles discutam o progresso de sua missão. Ele ressalta que eles estão com poucos fundos, por isso precisam encontrar trabalho rapidamente. Rintaro sugere que eles possam trabalhar como aventureiros. Ele tem certeza de que há uma guilda próxima onde eles podem se registrar porque passaram por alguns aventureiros no caminho. Tsukasa está satisfeito com sua sugestão. Ele traz outro ponto de discussão. Eles precisam de informações porque não sabem muito sobre este novo mundo. Rintaro sugere que eles conversem com o máximo de pessoas que puderem e leiam todos os livros que encontrarem sobre o mundo. O Aki duvida que eles encontrem um livro explicando como podem retornar ao mundo anterior. Tsukasa revela que sua melhor chance de retornar ao seu mundo é derrotar o Lorde Demônio, assim como o rei ordenou. Kyosuke se pergunta por que ele tem tanta certeza e Tsukasa revela que eles podem negociar com o rei e a princesa como heróis se cumprirem suas obrigações. Ele conclui que eles partirão em busca do Lorde Demônio assim que reunirem dinheiro suficiente, mas Kyosuke discorda de seu plano. Ele sugere que eles precisam se encontrar com Akira porque ele é muito mais forte do que qualquer um deles. Kyosuke tem certeza de que Akira os encontrará e os ajudará a derrotar o Lorde Demônio, porque eles não serão capazes de fazer isso sozinhos. Rintaro concorda com Kyosuke, mas o Aki os lembra que Akira é o principal suspeito do assassinato do comandante Saran. Kyosuke descarta suas suspeitas porque eles foram enganados pela maldição da princesa. Yuki duvida que Akira concorde em ir com eles porque estava executando seu próprio plano mesmo quando eles estavam juntos no castelo. Shiori pede a Tsukasa que decida, já que ele é o líder do partido. Ele pensa por um minuto e concorda com Yuki. Tsukasa tem certeza de que Akira não se juntará a ele porque ele nem o reconhece, apesar de ser seu colega de classe desde o jardim de infância. Kyosuke concorda que Akira é um solitário que não gosta de trabalho em equipe. Tsukasa revela que eles terão que confiar em sua coordenação para derrubar o Lorde Demônio, já que ele é o único que possui a espada sagrada que pode derrotá-lo. Ele sabe que eles vão segurar Akira se decidirem se juntar a ele, mas ele quer ficar forte o suficiente para fazer isso acontecer. Ele conclui que eles vão esperar por Akira e Yamato, enquanto houver monstros na área que eles possam usar para aprimorar suas habilidades. Todos concordam com seu plano e ele ordena que comecem a trabalhar. De volta à caverna, Emilia conta o que aconteceu com ela antes de conhecer Akira. Ela revela como foi banida de sua terra natal e conseguiu escapar dos caçadores de elfos que queriam matá-la. Ela caiu no mar e foi engolida por um enorme lodo quando chegou à costa. Na próxima vez que ela abriu os olhos, ela conheceu Akira. Knight fica surpresa por ter sido engolida por um lodo porque eles geralmente não engolem elfos. Ele fica ainda mais surpreso por ela ter sobrevivido à digestão. Emilia revela que está grata ao lodo porque nunca teria conhecido Akira se ele não a engolisse. A terra natal de Emilia, Akira, insiste que ela precisa retornar à sua cidade natal e acertar as coisas com seu povo. Mas Emilia revela que não tem mais casa. Akira tem certeza de que pode conversar com a irmã, mas insiste que as coisas nunca vão funcionar. Ele entende o motivo dela porque tem uma irmã mais nova igual a ela. Akira se lembra de quando comprou um telefone novo para ela porque o telefone antigo estava com a tela quebrada. Yuri o repreendeu por aceitar empregos extras e perdeu o sono só para conseguir um presente que ela não pediu. A mãe deles entra na conversa e os dois ficam surpresos porque ela não deveria se movimentar tanto, ela garante que está bem. A mãe deles explica a Yuri que Akira só lhe deu o telefone porque a amava o suficiente para pensar em seu bem-estar. Yuri tenta agir de forma dura, mas decide ignorar seu erro e aceitar o presente. Akira explica que é normal que as famílias tenham brigas, mas isso nunca quebra os laços entre si. Ele expressa seu desejo de retornar ao seu mundo para ver sua família novamente, mas revela que primeiro precisa vingar a morte de Saran. Sua sede de sangue é tão intensa que assusta Emilia. Knight vai consolá-la e avisa Akira para manter seus sentimentos sob controle. Ele pede desculpas por se deixar levar. Akira decide compensar brincando com Knight como fez com os gatos vadios de sua vizinhança. Knight insiste que ele não é como os vira-latas, mas Akira não lhe dá atenção. Ele se enterra no casaco de pele macio de Knight, e Knight o repreende por ser tão bobo.
Knight o lembra que se um deles morrer, o outro também perderá a vida por causa do pacto. Akira está ciente dessa condição, mas não se importa porque ele pode se comunicar com Knight em sua mente, não importa o quão distantes eles estejam. Emilia tem ciúmes de Knight porque Akira é mais próximo dele do que ele dela. Depois de descansar, eles se reúnem em torno do círculo de teletransporte. Akira pergunta a Knight para onde leva o círculo, e Knight admite que não sabe. Ele ressalta que apenas alguns demônios podem criar e operar círculos mágicos. Akira faz uma nota mental para fazer com que os demônios façam para ele um círculo de teletransporte pessoal depois que ele derrotar o Lorde Demônio. Emilia revela que ouviu círculos azuis de teletransporte levarem o usuário para onde ele quiser, mas se várias pessoas usarem, ele responderá apenas a um usuário. Akira não gosta dessa condição porque eles não terão certeza de seu destino se todos a usarem ao mesmo tempo. Ela revela que não se importa onde vai parar desde que permaneça com ele. Akira fica convencido com sua resposta, então todos entram no círculo. Ele pensa em usar o círculo para voltar para casa, mas descarta a ideia porque não quer voltar nas condições atuais. Eles são teletransportados para o primeiro continente, que é a Terra dos Elfos. Akira fica satisfeita com a distância percorrida, mas Emilia está tendo um ataque de pânico porque não queria voltar tão cedo. Um caçador de repente atira uma flecha nela da floresta, mas Akira reage rápido o suficiente para empurrá-la para fora do caminho. O caçador dispara outra flecha, mas Akira contra-ataca com sua faca de arremesso. Ele diminui a distância e ameaça arrancar a cabeça do caçador se ele atirar outra flecha. Emilia e Knight correm para encontrá-lo. Ela reconhece o caçador como Lian. Ele revela que o continente não é mais seu lar porque ela não é mais reconhecida como sua princesa. Ele a avisa para continuar fugindo, mas Akira o nocauteia porque ele está farto de sua boca barulhenta. Emilia agradece, mas ele revela que não há o que agradecer porque estão cercados. Ela olha ao redor da floresta e vê dezenas de caçadores apontando flechas para ela. Kiliko sai da floresta e jura fazê-la pagar por seus crimes. Ela não permitirá que ela escape com vida como da última vez. Akira percebe que estava errado sobre as famílias, porque a rivalidade entre as irmãs é muito mais séria do que ele jamais imaginou. Emilia, a princesa elfa, decide dar um passeio sozinha, mas seus guardas insistem em acompanhá-la, pois não podem arriscar sua segurança enquanto o rei estiver fora. Perto dali, os guardas elfos são vistos lutando contra Kilika, que rapidamente os derrota e desarma suas armas. Emilia observa com admiração, observando como Kilika continua melhorando a cada dia. A guarda real lembra a Emilia que, embora Kilika seja impressionante, Emilia um dia liderará sua nação. Mais tarde, Lian Gladius conhece Emilia para encerrar o noivado. Emilia explica que o acordo foi uma decisão do pai, não dela. Nessa época, Kalika chega, revelando que Lian deseja romper o noivado porque Emilia é filha de Blight. Logo depois, os elfos se voltam contra Emilia, com Kilika liderando-os enquanto eles sacam suas armas contra ela. No presente, Emilia diz a Kilika que irá embora imediatamente, mas Kilika se recusa, alegando que não pode permitir que o filho de Blight seja libertado. Akira intervém, repreendendo Kilika por seu tom. Kilika exige com raiva saber quem ele é, e Akira se apresenta como um assassino que recentemente fez amizade com Emilia. Os arqueiros élficos apontam suas flechas para ambos. Vendo Lian inconsciente por perto, Kilika acusa Emilia de adicionar outro crime ao seu nome. Akira desafia as acusações de Kilika, perguntando o que Emilia realmente fez. Kilika revela sua mão envenenada, alegando que a poção de cura que Emilia lhe deu estava misturada com veneno, e lembra a todos que é proibido fazer mal a uma realeza. Emilia tenta se explicar, mas Kilika se aproxima de Akira, seus olhos brilhando enquanto ela ativa sua habilidade hipnotizada. Emilia avisa para não olhar, mas Kilika sorri, declarando que é tarde demais e que Akira agora pertence à sua influência. Emilia a confronta pedindo que ela cancele a habilidade e pedindo desculpas a Akira, dizendo que só ele tem o direito de controlar suas próprias ações e emoções. Com determinação, ela diz a Kilika que tirar a vontade de alguém ultrapassa os limites. Kilika fica surpresa, percebendo que Emilia nunca falou com ela com tanta firmeza antes. Akira interrompe calmamente, revelando que não foi afetado pela habilidade, o que choca Kilika. Emilia se sente aliviada, e o animal de estimação de Akira, Knight, comenta que as habilidades de controle mental não funcionam em pessoas muito mais fortes do que o usuário. Kilika se recusa a acreditar que Akira, a quem ela vê como ninguém, seja mais forte do que ela. Akira responde que ela pode insultá-lo mais tarde, após admitir que incriminou sua irmã, já que ele duvida que Emilia machucaria alguém de propósito. Enfurecido, Kilika ordena que seus homens matem Akira. Ele fica na frente de Emilia, sua energia sombria se espalhando enquanto ele se prepara para lutar. Nesse momento, o rei elfo chega e ordena aos guardas que baixem os arcos. Ele exige uma explicação, mas quando um guarda tenta responder, ele o interrompe e questiona Kilika diretamente. Pega de surpresa, Kilika admite nervosamente que não esperava que o rei voltasse mais cedo. O rei explica que assuntos urgentes o trouxeram de volta e então exigem a verdade. Todos os guardas ficam do lado de Kilika, culpando Emilia. No entanto, o rei rapidamente percebe que Kilika usou sua habilidade hipnotizada neles.
Ele ordena que ela cancele imediatamente e informa que a punição será decidida mais tarde. O Rei Elfo se aproxima de Akira e Emilia, afirmando que garantirá que Kilika assuma a responsabilidade e peça desculpas por suas ações. Ele condena o ataque covarde de Kilika por confiar em números para dominar seus oponentes. No entanto, seu tom muda quando ele friamente diz a Akira para ir embora agora que o assunto está resolvido. Emilia protesta explicando que Akira Porça a ajudou e a trouxe em segurança para o palácio. O Rei Elfo, entretanto, afirma que estranhos são proibidos de entrar nas terras élficas. Em resposta, Emilia declara que irá embora com Akira, já que ela não pertence mais àquele lugar. O Rei Elfo bate com seu cajado no chão, declarando que Amelia é sua sucessora e deve cumprir seu dever de liderar seu reino um dia. Akira dá um passo à frente, insistindo que Amelia tem o direito de tomar suas próprias decisões, prometendo defender sua escolha se necessário enquanto saca sua arma. Liam, recuperando a consciência, pede desculpas ao rei pelo problema, o que leva o Rei Elfo a perceber que Akira foi quem o derrotou. Reconhecendo a determinação de Akira, o Rei Elfo decide resolver a questão através de um duelo. O vencedor determinará o resultado e Kilika lutará como procurador do rei. De acordo com a tradição élfica, o duelo será realizado sob a árvore sagrada. Enquanto caminham para lá, Emilia pede desculpas por arrastar Akira para o conflito de sua família. Mas Akira garante que escolheu se envolver. Curioso, ele pergunta sobre o título Child of Blight. Emilia explica que a lenda élfica afirma que quando nascem gêmeos, um deles pode não se parecer com seus pais, marcando-os como filhos da praga, um presságio de calamidade. Akira percebe que Emilia e Kilika são gêmeas. Knight comenta que tais superstições deveriam ter sido abandonadas há muito tempo, enquanto Emilia admite que não compartilha o cabelo ou a cor dos olhos dos pais. Knight expressa a descrença de que sua própria família a trataria dessa maneira. Akira então comenta que os cabelos e os olhos de Emilia são lindos, fazendo-a corar. Mais tarde, sob a árvore sagrada, Akira enfrenta Kilika. Ele decide não usar sua habilidade de ocultação, acreditando que uma verdadeira vitória deve ser alcançada abertamente. Emilia avisa que Kilika é a melhor espadachim entre os elfos e pede que ele fique alerta. Akira nota o quão bem Emilia fala de Kilika e Emilia explica que eles já foram próximos e ela admira a dedicação de Kilika ao aprimoramento. Kilika desembainha sua espada enquanto Akira mantém sua lâmina embainhada, dizendo que não quer correr o risco de matá-la. Ele agradece a Emilia por defendê-lo antes, dizendo que isso mostrou o quanto ela se importa e promete vencer para que finalmente possa ser livre para viver como quiser. O Rei Elfo sinaliza o início do duelo. Kilika ataca imediatamente, desferindo golpes de espada rápidos, mas Akira se esquiva de cada um deles sem esforço, notando sua velocidade e habilidade impressionantes. Kilika pressiona com mais força, mas Akira se esquiva e a empurra. Knight comenta com Emilia que, embora Kilika seja talentosa, Akira claramente leva vantagem. Ficando frustrada, Kilika canaliza mana em sua espada, cercando-a com magia do vento. Emilia explica que o vento é a única magia que Kilika pode usar, mas ela o domina completamente. Kilika desencadeia uma rajada de ataques aprimorados pelo vento, forçando Akira a se esquivar repetidamente. Conforme a luta continua, Akira percebe lágrimas nos olhos de Kilika e se pergunta por que ela está chorando, mas ela insiste que está sorrindo e fica ainda mais agressiva. Quando ela ataca novamente, Akira se esquiva e balança as pernas, fazendo-a tropeçar. Antes que ela possa se recuperar, Akira aparece atrás dela, colocando a espada em seu ombro, instando-a a se render e se reconciliar com Emilia, lembrando-a de que Emilia ainda se preocupa profundamente com ela. Kilika recusa, cheia de amargura, alegando que nunca perdoará a irmã que tirou tudo dela. Ela então libera outra onda furiosa de magia do vento, seus ataques ficando selvagens e descontrolados. Vendo o perigo para os espectadores, Akira chama Knight, pedindo-lhe para proteger Emilia enquanto a tempestade de magia se alastra ao redor deles. Kilika, dominada pela amargura, declara que não tem mais nada porque sua talentosa irmã tirou tudo dela. Isso desencadeia uma memória de sua infância. No flashback, a jovem Emilia olha para seu reflexo se perguntando por que ela está diferente, enquanto Kilika admira o lindo cabelo da irmã. Mais tarde, durante uma avaliação de classe, é revelado que Emilia é uma médium espírita, um ser capaz de se comunicar com os deuses e dobrar o mundo à sua vontade, uma vez despertada. De volta ao presente, Kalika, com os olhos cheios de ódio, afirma que daquele dia em diante todos a abandonaram, alimentando sua determinação de retomar tudo. Ela continua seu ataque implacável a Akira. Enquanto isso, Liam chega com um item embrulhado, pedindo a Emilia que o use para salvar Kilika. Montada no cavaleiro, Emilia segura um galho da árvore sagrada, canalizando seu poder purificador. Uma radiante luz dourada preenche a área, surpreendendo a todos. A luz anula o feitiço hipnotizado de Kilika. E percebendo isso, Kilika entra em pânico, acreditando que está prestes a perder tudo novamente. Em sua raiva, ela ataca com fúria incontrolável. Vendo a enorme onda de magia do vento, Akira percebe que se esquivar colocaria os espectadores em perigo.
Enquanto Kilika se perde no ódio, Akira invoca a magia das sombras para consumir seu ataque, mas quando se mostra muito poderoso, ele redireciona a magia para se devorar. Ele enfrenta o ataque final de Kilika, resultando em uma violenta explosão que a faz voar. Após o confronto, Akira comenta que Kilika continua afirmando que ninguém a nota, mas ela é cega para aqueles que realmente a notam. Enquanto Emilia e Liam correm até ele, Kilika, ainda abalada, acusa Liam de resistir ao seu feitiço hipnotizado. Emilia revela que Liam nunca foi afetado. O Rei Elfo então se adianta admitindo que não foi Emilia quem tirou tudo de Kilika, mas sim ele. Ele libera o selo de memória que colocou nela, restaurando suas memórias perdidas. Em suas memórias recuperadas, Kilika se lembra de se aventurar em uma masmorra quando criança, depois que uma figura misteriosa lhe deu um orbe verde, prometendo que invocaria monstros perfeitos para subir de nível. Quando ela usou o orbe, uma nuvem de fumaça verde apareceu, convocando 4 enormes orbes. Incapaz de combatê-los, ela fugiu apenas para perceber que os monstros da masmorra a estavam seguindo, algo que deveria ser impossível. Determinada a proteger seu povo, ela voltou para a batalha. Durante o caos, um Goblin emboscou e esfaqueou Liam mortalmente, devastando-a completamente. O Rei Elfo explica que Liam morreu naquele dia, e a culpa avassaladora de Kilika quase a levou à loucura. Para salvá-la, ele usou um feitiço para apagar memória, enquanto a magia de Emilia, seus recém-criados feitiços de gravidade e ressurreição, trouxeram Liam de volta à vida. Ele acrescenta que Kilika se sentiu abandonada não por causa do presente de Emilia, mas porque todos esconderam a verdade para protegê-la, até o próprio rei. Ele revela que se Kilika tivesse provado seu valor no duelo sem depender de magia de controle, ele teria contado tudo a ela. Akira comenta que foi usado nesse plano, mas o rei admite que a verdade veio à tona de forma inesperada. Liam confessa que uma vez ficou do lado de Kilika e ajudou a exilar Emilia, na esperança de mantê-los separados. Ele explica que a habilidade hipnotizada de Kilika nunca o afetou porque após sua ressurreição, ele trouxe uma folha da árvore sagrada dentro de seu corpo, garantindo-lhe imunidade. Ele admite que admirava a determinação implacável de Kilika e não conseguiu impedi-la. Percebendo seus erros, Kilika desiste, reconhecendo que interpretou mal o cuidado de todos como negligência e culpou Emilia injustamente. Emilia garante que ela sempre foi incrível, forte, gentil e sincera e que nenhum deles deixou de se importar. Kilika abraça sua irmã em lágrimas, implorando por perdão enquanto os guardas correm para cuidar de seus ferimentos. Observando em silêncio, Akira comenta que todos realmente se preocupam com Kilika. Liam concorda dizendo que todos a adoram e sempre quiseram que ela soubesse disso. Para comemorar o fim do conflito, o Rei Elfo oferece um banquete em homenagem a Akira pela vitória no duelo. Ele concede liberdade a Emilia e pergunta para onde eles planejam ir a seguir. Akira responde que eles começarão sua jornada no continente Beastfolk, onde ele espera encontrar artesãos habilidosos e armas mais fortes. Mais tarde, perto de uma cachoeira, Emilia timidamente pede a Akira que a chame pelo nome em vez de termos formais. Quando ele o faz, ela cora e pede novamente só para ouvir. Encantada, ela diz que o seguirá aonde quer que ele vá, jurando que sempre estarão juntos. Observando de cima, a noite geme de um galho de árvore, achando a cena embaraçosamente doce. Enquanto isso, a bordo de um veleiro, Sato pede desculpas a Sarina por ter partido sem esperar por Akira. A Sarina garante que está tudo bem, dizendo que ele fez as pazes com isso e que eles superaram a caça aos monstros em Yamato. Diles acrescenta que seu próximo destino também é o continente Beastfolk, definindo seus caminhos para um provável reencontro. A princesa Emilia e Akira se despedem da família de Emilia, enquanto a princesa Kilika diz a Emilia que ela sempre será bem-vinda para retornar ao seu reino. O pai de Emilia manda seus soldados escoltá-los até o porto. Kilika e Liam também desejam acompanhá-los, pois o rei não pode. Mas Akira inesperadamente recusa o pedido de despedida deles. Ao deixarem o reino de Emilia, Akira percebe o comportamento quieto de Knight perto do pai de Emilia, e se pergunta sobre isso. Knight explica que poucos humanos tratam monstros e demônios com gentileza, e ela foi cautelosa para não causar problemas para Akira ao revelar sua verdadeira natureza. Akira lembra que ser excessivamente obediente também pode desagradar o Rei Demônio, que certamente a está observando. Knight concorda em admitir que seus olhos e ouvidos permanecem conectados ao Lorde Demônio, embora ela não consiga controlar suas ações. Ela garante a Akira que não tem intenção de traí-lo. Ao ouvir isso, a princesa Emilia presume que o Lorde Demônio pode estar interessado em formar uma conexão com Akira depois de testemunhar seu poder na batalha anterior. Knight concorda, dizendo que a habilidade de Akira com magia das sombras deve ter chamado a atenção do Lorde Demônio, especialmente porque ninguém mais pode usá-la como ele ou se envolver nela. Akira então explica que usou magia das sombras naquele momento, apenas porque temia que pudesse dominar Kilika. Não muito tempo depois, Akira de repente para os guardas que empurram o carrinho e desce,
sentindo algo incomum através de sua presença de detetive. Da floresta próxima, um grupo de homens os observa secretamente. À medida que se aproximam, Akira percebe que possuem uma capacidade de detecção semelhante. Um dos guardas imediatamente os reconhece como sequestradores que já capturaram uma garota elfa. Ao ver a princesa elfa, os sequestradores acreditam ter encontrado um alvo valioso para agradar seu líder, Lord Graham. Sem hesitar, os sequestradores jogam uma corda e ordenam que o grupo de Akira se amarre. Akira rapidamente esconde sua presença, rouba suas armas e os força a cair no chão. Uma vez subjugados, ele se revela novamente e instrui os guardas a usarem a mesma corda para amarrar os sequestradores. Enquanto isso, a princesa Emilia liberta a elfa capturada. Um dos guardas logo lembra que o nome Graham, mencionado pelos sequestradores, parece familiar. Ele se lembra de ter ouvido falar de um membro da realeza chamado Graham, de Uruk, a maior nação do povo fera. Akira instrui o guarda a levar os sequestradores capturados de volta ao palácio, enquanto ele e seus companheiros continuam sua jornada sozinhos. O guarda hesita, querendo seguir a ordem do rei para se despedir deles. Mas Knight garante que ela já sente sal no ar, sinal de que o porto está próximo. Em pouco tempo, eles chegam ao porto. Akira informa a Emilia que eles organizarão suas armas assim que chegarem ao próximo destino, pois ele planeja treinar e ficar mais forte lá. Emilia fica surpresa que Akira ainda busca mais força apesar de seu poder atual. Akira explica que deseja apenas se tornar forte o suficiente para vingar a morte do comandante Saran. Knight então menciona que o porto tem um labirinto, sugerindo que ele poderia treinar lá. No entanto, ela avisa que levará alguns dias para alcançá-lo. A viagem começa e Emilia fica encantada com a viagem do navio, já que é a primeira vez que viaja por mar. Ela fala ansiosamente sobre tudo que gosta, mas logo percebe que Akira não está prestando atenção. Ele está profundamente absorto em um livro, o que a deixa chocada e um pouco irritada. Ao longo da viagem, Akira permanece em silêncio, absorto na leitura, enquanto Emilia se mantém isolada e acaba adormecendo desanimada. Quando finalmente chegam a Brut, o continente do povo fera, eles desembarcam na cidade portuária de Ur. Akira observa que os humanos são forçados a realizar todo o trabalho pesado ali. Enquanto procuram um lugar para ficar, um grupo de homens-fera os confronta, ordenando que Akira se afaste de Emilia. Para sua surpresa, Akira permanece calmo e confiante, simplesmente dizendo-lhes para se afastarem. O povo fera o subestima, e quando se preparam para atacar, Akira ativa sua magia das sombras para cegá-los temporariamente, permitindo que seu grupo passe sem causar mais problemas. Knight admira silenciosamente a facilidade com que ele lida com a situação. À medida que avançam pela cidade, Emilia percebe os olhares de medo das pessoas e pergunta a Knight por que eles parecem estar com medo. Knight explica que neste continente os gatos pretos são frequentemente temidos e desprezados. Sem o conhecimento deles, uma mulher que conheceu Akira no reino do comandante Saran está na mesma cidade. Ela avista Akira e Emilia ao passarem, mas se esconde para não ser vista por ele. Mais tarde naquela noite, eles jantam e se retiram para a pousada que reservaram. Akira garante que seu quarto tenha 2 camas para que possam descansar separadamente. Quando Emilia entra, fica surpresa com o tamanho de cada cama e comenta que uma cama seria espaçosa o suficiente para os dois. Knight percebe a situação entre Akira e Emilia e decide desculpá-los. Ela informa a seu mestre Akira que sairá para se encontrar com alguém naquela noite, permitindo que os dois tenham um pouco de privacidade. Enquanto ela está fora, Emilia toma banho e quando termina, Akira já adormeceu. Sorrindo suavemente, ela lhe dá um beijo gentil antes de deitar ao lado dele na mesma cama. Pela manhã, Knight retorna e acorda Akira. Ao abrir os olhos e ver Emilia dormindo ao seu lado, fica surpreso, soltando uma exclamação de susto que a acorda também. Knight, mantendo a calma, manda-o se vestir enquanto informa que uma visita chegará em breve. Depois de se prepararem, Knight dá as boas-vindas ao visitante, um homem chamado Crow, a quem ela apresenta como ferreiro. Ela explica que procurou a ajuda dele na noite anterior. O próprio Crow comenta que o pesadelo de Adlia, referindo-se à noite, o convocou, deixando-o sem escolha a não ser vir. Emilia fica inicialmente confusa com o título, até que Knight esclarece que foi ela quem convidou Crow para ir ao continente. Por causa de sua reputação como o melhor ferreiro do mundo, Akira e Emilia se apresentam a ele. Crow então pede para ver a arma de Akira. Ao inspecioná-lo, ele imediatamente reconhece os sinais de desgaste e deduz que Akira lutou intensamente dentro do grande labirinto de Lantinen. Emilia fica surpresa com sua visão. Akira pergunta se a arma pode ser consertada, e Crow responde que sim, desde que ele consiga os materiais e fundos certos. Akira promete fornecer tudo o que for necessário e acrescenta que também quer fabricar 20 ferramentas de projéteis para assassinos. Crow fica surpreso ao ouvir isso, percebendo que Akira é um assassino. Ele observa que, embora Akira tenha talento, ele ainda carece de experiência e duvida que Akira consiga manusear adequadamente tais armas. Emilia se sente ofendida com suas palavras e tenta defender Akira, mas ele a impede, admitindo que Crow está certo sobre sua falta de experiência. Knight então explica a Amélia que Crow é mais do que apenas um ferreiro.
Ele já foi membro do grupo do último herói, fato que faz com que seu julgamento tenha grande peso. Crow coloca uma folha de papel sobre a mesa contendo uma lista de materiais necessários para consertar a espada de Akira e forjar as novas ferramentas, junto com a estimativa de custo total. Ele leva a arma danificada com ele e diz a Akira para contatá-lo assim que reunir tudo na lista antes de partir. Após sua partida, Knight garante a Akira que Crow é confiável e altamente qualificado, apesar de seu exterior áspero. Akira então pergunta onde ele pode obter os materiais e o dinheiro que Crow solicitou. Knight sugere que ele explore e casse monstros no labirinto próximo, explicando que é a maneira mais fácil e rápida de reunir recursos. Akira considera sua sugestão e percebe que é uma oportunidade perfeita não apenas para coletar materiais, mas também para se fortalecer ainda mais. Knight mostra a Akira a localização do labirinto de Brute dentro da cidade, mas avisa que o acesso ao labirinto é restrito de acordo com a posição do aventureiro. Mais tarde, Emilia pede permissão a Akira para visitar Crow, e ele concorda, mas instrui Knight a acompanhá-la enquanto ele conduz pesquisas antes de ir para o labirinto. Ele também lembra a Knight que ela pode contatá-lo por telepatia se algo acontecer. Knight concorda e segue Emilia. Quando Emilia chega à oficina de Crow, ela começa uma conversa sobre o fracasso do grupo do herói anterior em derrotar o Lorde Demônio. Crow confirma que apenas 2 membros, o herói e um homem-fera, sobreviveram. Sabendo que Crow estava entre os sobreviventes, Emilia conclui que ele deve ser excepcionalmente forte. Ela então pede que ele a ensine a lutar, mas Crow se recusa, dizendo que não aceita mais discípulos. Emilia curiosamente pergunta se ele já havia tomado algum antes, e Crow admite que sim, mas nenhum deles se mostrou capaz. Ele explica que seus ex-alunos desistiram ou sucumbiram à pressão. Ao ouvir isso, Emilia promete que não vai fugir nem vacilar, explicando que quer ficar mais forte para poder ficar ao lado de Akira sem se sentir deixada para trás por seu poder crescente. Crow se vira para Knight e pergunta por que Emilia está fazendo tal pedido quando ele apenas concordou em consertar e forjar armas. Knight responde que nem ela nem Akira sabiam do plano de Emilia, já que ela nunca mencionou seu desejo de treinar antes. Emilia, percebendo que Crow continua se referindo a Knight como o pesadelo de Adlia, pergunta sobre o significado do nome. Knight explica que há um século Adlia era a cidade mais próspera da região. Quando o Lorde Demônio a enviou para retaliar Adleia por invadir o território demoníaco, ela pretendia apenas emitir um aviso. No entanto, seus instintos demoníacos a dominaram, e o aviso quase se transformou em destruição para toda a cidade. Desde então, o povo fera a rotulou como o pesadelo de Adlia, e os gatos pretos tornaram-se símbolos de medo. Enquanto Knight conta essa história, Akira, conectado a ela através de sua ligação mental, ouve tudo. Ele percebe que ela está ciente dessa conexão e provavelmente queria que ele ouvisse isso deliberadamente. De volta à oficina de Crow, Knight expressa seu pesar pelo que aconteceu em Adleia. Ela promete que enquanto servir Akira, ela nunca permitirá que seus instintos assumam o controle novamente. Crow garante a ela que não guarda ressentimentos, acreditando que sua história está longe de terminar. Knight então percebe que Crow pode ter sido um dos sobreviventes de Adlia e pergunta se ele perdeu alguém naquele dia. Ela diz que se ela foi a responsável pela perda dele, ela merece morrer. Mas o Corvo calmamente diz a ela que a vingança contra ela não teria sentido, já que ela agiu apenas como ferramenta do Lorde Demônio. Knight pergunta se Crow pretende se vingar do Lorde Demônio. Crow responde que nem o Lorde Demônio nem o Cavaleiro são responsáveis pela morte de sua irmã. Ele explica que sua irmã morreu enquanto tentava ajudar os que estavam presos nos escombros após o ataque do Cavaleiro. Um homem desesperado para fugir do caos esmagou sua irmã quando ela tentou detê-lo para que outros pudessem ser resgatados. Aquele homem, agindo puramente por egoísmo, matou não apenas a irmã de Crow, mas também vários de sua espécie. Crow revela que o homem que causou a morte de sua irmã e aquele de quem ele jurou se vingar não é outro senão Royal Graham Cluster. Emilia sente uma pontada de tristeza ao ouvir isso, mas Crow diz a ela para não ter pena dele. Ela esclarece que sua simpatia não é por ele, mas por sua irmã, cuja morte ainda parece trágica mesmo depois de 100 anos. Emilia olha Crow diretamente nos olhos e diz que ele está usando a morte da irmã como desculpa para sua covardia. Ela o acusa de fabricar suas emoções, mentir para si mesmo ao fingir que sua inação é uma forma de respeito pela memória dela. Pelo que ela vê, Crow está apenas fugindo do mundo e de si mesmo. Suas palavras atingem profundamente e a raiva brilha no rosto de Crow. Ele exige saber o que ela poderia entender sobre ele para fazer julgamentos tão severos. Emilia explica com calma que já se comportou da mesma maneira. Ela conta a ele como uma vez virou as costas para si mesma, alegando que era por sua irmã Kalika, até que Akira ajudou a perceber que ela estava apenas se escondendo atrás da culpa e do medo. Crow fica em silêncio, mas se recusa a aceitar suas palavras. Frustrado, ele manda Emilia sair. Vendo sua expressão, Emilia obedece silenciosamente e sai da oficina à noite. Enquanto isso, Akira está a caminho do labirinto quando o caos irrompe.
Ele vê pessoas fugindo em pânico enquanto monstros surgem do labirinto, invadindo a área. Ao mesmo tempo, Emilia e Knight percebem o desastre e correm para ajudar. Emilia usa sua magia para conter os monstros enquanto Knight teletransporta os civis para um local seguro. Enquanto Emilia se concentra em defender o povo, uma mulher sai das sombras de um prédio próximo e a cumprimenta. Emilia a reconhece instantaneamente, a mesma mulher que uma vez enganou sua irmã. Desta vez, a mulher se apresenta como Auron Tris e informa friamente a Emilia que o Lorde Demônio ordenou que ela poupasse apenas sua vida. Antes que Emilia possa reagir, a magia de Auron a envolve completamente, capturando-a em um instante. Em outro lugar, Akira luta ferozmente contra os monstros furiosos quando o cavaleiro se teletransporta ao lado dele para entregar notícias urgentes. Ela diz a ele que Emilia foi sequestrada. O choque toma conta do rosto de Akira enquanto o cavaleiro explica que Oram-Tres, um demônio, levou Emilia para as profundezas do labirinto. Ela diz a ele que já está indo para lá. Sem hesitar, Akira corre em direção ao labirinto o mais rápido que pode. Seu único pensamento é chegar a Emilia antes que seja tarde demais. Quando ele chega, Knight o encontra na entrada, pedindo desculpas por não ter protegido Emilia. Mas Akira não perde tempo ouvindo. Sua voz é baixa e fria, enquanto ele diz a Knight para recuar enquanto ele cuida do resto. No momento em que ela recua, Akira libera seu poder. Sombras irrompem ao seu redor enquanto ele libera a magia das sombras e o inferno das sombras, a primeira vez que ele os usa juntos. O ar treme com a intensidade de sua raiva e tristeza, pois a visão de Emilia em perigo o enche de emoções que ele nunca conheceu antes. Naquele momento, Akira percebe algo profundo. De volta ao seu próprio mundo, ele nunca teria experimentado sentimentos tão fortes, nunca se importaria com ninguém além de sua família. Mas agora neste mundo, outra pessoa se tornou preciosa para ele, alguém por quem vale a pena lutar e sangrar. No entanto, a busca avassaladora de poder e emoção cobra seu preço. Suas espirais mágicas ficam fora de controle, drenando-o completamente. À medida que os últimos resquícios de sua força desaparecem, Akira desmaia, ainda pensando em Emilia nos momentos finais antes de perder a consciência. Knight corre de volta para verificar Akira e o encontra inconsciente. O uso de mana de Akira excede o limite seguro, então sua recuperação requer reservas de mana de emergência fortalecidas pela magia das sombras. Uma vez concluído este processo, sua cura termina com sucesso. Mais tarde, Akira é levado para a casa de Crow, onde permanece durante o período de inconsciência. Quando ele finalmente acorda, ele encontra Knight no quarto com ele. Ela informa que ele está inconsciente há 1 dia e 5 horas devido à gravidade de seu estado. Knight também menciona o quão surpresa ela ficou quando a magia das sombras de Akira foi ativada sozinha no dia anterior. Akira, no entanto, opta por não insistir nesse assunto, e em vez disso, concentra-se no problema mais urgente que eles precisam resolver. Depois de se preparar para partir, Akira conhece Crow, que está trabalhando em algumas armas. Ele agradece a Crow pela gentileza, e diz para ele incluir o uso de sua cama na conta para que ele possa pagar tudo mais tarde. Quando Akira está prestes a sair, Crow o interrompe e pergunta para onde ele está indo. Akira explica que pretende resgatar Emilia, mas Crow o aconselha a manter a calma, ressaltando que já faz mais de 1 dia desde a última vez que ele a viu e ela pode já estar no reino dos demônios. Crow também o lembra que entrar no reino demoníaco sem uma arma seria imprudente. Para ajudar, Crow oferece a Akira a arma que ele havia solicitado anteriormente. Akira hesita, sentindo-se indigno de aceitar, pois ainda não pagou. Mas Crow diz a ele para não se preocupar e pagar mais tarde. Akira se sente profundamente grato por seu apoio. Antes de partir, Crow também lhe dá um anel especial que ajuda seu usuário a localizar tudo o que procura, acreditando que Akira o achará útil. Quando Akira coloca o anel, ele aponta para o labirinto do Bruto. Crow observa que o anel não teria indicado essa direção se Emilia já estivesse no reino demoníaco. Percebendo que essa pista é tudo de que ele precisa, Akira parte para o labirinto do Bruto com a noite ao seu lado. Dentro do labirinto, Emilia tenta entender por que foi trazida para lá. O demônio que a capturou explica parte da situação, revelando que ela acabou no labirinto por causa de um erro de invocação. O próprio demônio não pode retornar ao reino demoníaco devido a certas restrições, então ela deve cumprir a ordem do Lorde Demônio de entregar Emilia a ele. Ela sabe que o fracasso lhe traria um castigo severo. O demônio também sabe que Akira pode estar a caminho do labirinto para resgatar Emilia, mas ela não se importa se Emilia revelar tudo a ele. Ela propositalmente deixa Emilia saber esses detalhes sobre sua situação e o comando do Lorde Demônio. Enquanto isso, Akira e Knight chegam a meio caminho do labirinto e param para planejar seu próximo movimento. A partir de suas observações, eles podem dizer que Amelia provavelmente foi levada para dentro. Enquanto descansam, uma mulher se aproxima deles. Quando Akira olha de perto, ele a reconhece como alguém que ele conheceu antes, que lhe disse que se encontrariam novamente. A mulher pede um favor a Akira com urgência, dizendo que o está procurando para que ele a leve ao labirinto para conhecer Emilia. Ao mencionar o nome de Emilia, Akira fica tensa e exige saber como conseguiu tal informação. A mulher explica que possui uma habilidade chamada Rastreador de Cheiros, que lhe permite seguir o cheiro de Emilia e localizá-la.
Essa mesma habilidade também a ajudou a detectar que Akira estava indo na direção de Emilia. Akira inicialmente duvida de suas palavras, mas Knight confirma sua honestidade. Então ele a deixa ir e ouve mais. A mulher então se apresenta como Lia Lagoon, a primeira princesa da nação dos povos feras, Uruk. Ela explica que soube do interesse do Lorde Demônio na magia da ressurreição de Emilia e acredita que ele pretende usá-la para seu próprio benefício. Akira questiona por que ela não o abordou antes, e Leia responde que precisava de tempo para reunir evidências suficientes para ganhar sua confiança. Akira usa sua habilidade de detecção para ver se ela está mentindo, mas descobre que ela está dizendo a verdade. Ele também descobre que ela possui uma habilidade chamada Barreira Espiritual, que pode ser usada para proteger outras pessoas. Vendo sua utilidade potencial, Akira decide deixá-la se juntar a eles. Akira sobe à noite como de costume e diz a Leia para subir também. Knight hesita, sem saber se eles deveriam confiar nela, mas eventualmente permite. Juntos, os três entraram no labirinto. No fundo, Emilia também descobre que o Lorde Demônio busca sua magia de ressurreição. Ela se pergunta por que ele deseja isso, já que os demônios já são imortais. Até o demônio que a capturou começa a questionar a verdadeira razão por trás da obsessão do Lorde Demônio pelo poder de Emilia. Enquanto Akira e seus companheiros viajam em direção ao labirinto, ele lembra a Leia o lugar onde se conheceram antes, a cidade de Redissa. Ele perguntou o que ela estava fazendo lá naquela época, e Leia explica que estava procurando por sua família desaparecida. Ela conta a ele que quando era mais jovem, ela vivia pacificamente em sua aldeia com sua família, até que um lodo escuro atacou. Durante o ataque, toda a sua família e muitos moradores foram capturados pelo lodo escuro. O incidente a deixou completamente sozinha. Após essa tragédia, a família real de Uruk percebeu sua habilidade única e decidiu adotá-la. Eles acreditavam que sua habilidade poderia ser útil para proteger o reino. A partir dessa época, ela se tornou princesa, ganhando proteção e influência. Com sua nova autoridade, ela começou a investigar o incidente do Dark Slime novamente, determinada a descobrir o que realmente aconteceu. Sua busca eventualmente a levou a Hades, onde ela cruzou com Akira. Mais tarde, Lia continua sua história, revelando a dolorosa verdade que descobriu. Ela descobriu que sua família é capturada e os aldeões foram sacrificados para invocar um herói de outro mundo. A revelação a devastou. Quando Akira ouve isso, ele se sente culpado e diz que deve estar entre as pessoas de quem ela se ressente, já que ele é um dos heróis convocados. Leia rapidamente garante que não o culpa nem a nenhum dos outros heróis. Em vez disso, ela responsabiliza o rei e a princesa por ações tão cruéis. Akira concorda com ela, dizendo que não está sozinha em seu ódio pelo rei. Ele admite que também nunca acreditou na afirmação do rei de que os heróis foram convocados para lutar contra os demônios. Ao ouvir isso, o cavaleiro entra na conversa e diz diretamente a Akira que o rei estava mentindo o tempo todo. Ela explica que os demônios não tentam nenhuma conquista ou invasão há mais de um século. O ódio contra eles só persiste porque outras raças continuam a ver os demônios como maus, com base em velhas histórias e preconceitos. Em pouco tempo, eles chegam à entrada do labirinto. Leo avisa Akira que para se aprofundarem, eles terão que lutar contra muitos monstros. Sem hesitação, Akira se oferece para enfrentá-los sozinho, mas Knight discorda de seu plano imprudente. Akira então sugere que Knight se transforme em sua forma demoníaca para se mover mais rápido e eliminar os monstros com mais eficiência. Knight hesita com medo de perder o controle se transformar, mas Akira a tranquiliza. Ele promete que enquanto estiver ao lado dela, sempre a chamará de volta para si. Confiando em suas palavras, Knight concorda e muda para sua forma demoníaca. Uma vez transformado, seu poder aumenta muito. Akira e Lia sobem em suas costas e juntos se movem rapidamente pelo labirinto. A força de Knight permite que ela derrote todos os monstros em cada andar com facilidade. Akira permanece alerta o tempo todo, certificando-se de chamar seu nome sempre que sua energia começar a ficar instável, evitando que ela enlouqueça. À medida que continuam sua jornada, Akira começa a se perguntar por que as pessoas consideram os demônios seres tão terríveis. Lia e Knight explicam que essa crença vem da história antiga. O primeiro Lorde Demônio já atacou outras raças como vingança por ter sido forçado a entrar no desolado continente do vulcão. Esse ato criou gerações de ódio e medo que ainda perduram até hoje. Knight então diz a Akira que, de acordo com a profecia, o herói convocado está destinado a matar o Lorde Demônio. Ela compartilha mais sobre a história atual do Lorde Demônio. Sua esposa foi morta há várias gerações, não por um herói, mas por um guerreiro tolo que queria ganhar fama. Desde então, o Lorde Demônio é conhecido como um governante gentil e gentil que ama seu povo e sua família. Ao ouvir isso, Akira começa a ver que o ódio de longa data do mundo contra os demônios pode ser baseado em mal-entendidos e séculos de tristeza. E não na verdade. Agora que o mesmo Lorde Demônio ordenou o sequestro de Emilia, Akira não se importa mais com a reputação do governante como um ser gentil e gentil. Ele só consegue pensar em fazer o Lorde Demônio pagar pelo que fez. Sua raiva supera seu senso de razão e seu único objetivo passa a ser o resgate de Emilia e a vingança por seu sofrimento. Knight, porém, tenta fazer Akira ver as coisas de uma perspectiva mais ampla.
Ela explica que nem todos os Lordes Demônios são iguais. Alguns são sábios e compassivos, enquanto outros são implacáveis e veem as outras raças como criaturas inúteis destinadas a serem destruídas. Akira ouve e entende seu ponto de vista, percebendo que mesmo entre os demônios existem tanto os bons quanto os maus. Ainda assim, a sua determinação em salvar Emilia permanece firme. Quando finalmente chegam às profundezas do labirinto, Emilia avista Akira no momento em que ele entra. Alívio e descrença se misturam em seu rosto ao vê-lo vivo e bem. Akira imediatamente confronta o demônio que a capturou, declarando sua intenção de levar Emilia de volta. O demônio se recusa a obedecer e a atmosfera muda rapidamente enquanto ambos se preparam para a batalha. Pouco antes do início da luta, o demônio recebe uma mensagem de seus superiores. A ordem é clara, ela deve matar Akira, mas garantir que Emilia permaneça viva. Ouvir isso a agrada e ela se prepara para atacar. Knight, no entanto, se sente desconfortável, sentindo que há mais no comando do que foi dito. Knight libera uma grande quantidade de poder para apoiar Akira, mas a tensão se torna demais para ela. Ela volta à sua forma de gato menor, com suas forças completamente esgotadas. Exausta, ela diz a Akira que precisa descansar e que não pode lutar no momento. Akira acena com a cabeça e se vira para Lia, pedindo que ela crie uma barreira protetora ao seu redor. Lia imediatamente lança sua barreira espiritual para protegê-lo antes que o demônio avance. A batalha começa ferozmente. Akira se esquiva e contra-ataca, mas apesar da proteção da barreira, a lança do demônio o fere. Lia fica chocada ao ver sua magia não conseguir bloquear os ataques. Knight, observando fracamente de perto, explica que a lança está imbuída de uma aura densa e mortal, forte o suficiente para perfurar magia protetora. Mesmo assim, ela elogia Lia, ressaltando que sem a barreira, mesmo o único arranhão daquela arma teria sido fatal. Percebendo que seu tempo está acabando, Akira muda sua estratégia. O demônio o provoca por suas tentativas fracassadas, confiante de que não conseguirá acertar um único golpe. Mas enquanto ela se prepara para encerrar a luta, Akira finalmente age. Ele canaliza sua magia sombria, espalhando-a através de cada gota de sangue que derramou durante a batalha. Dessas manchas de sangue, figuras sombrias começam a surgir, bestas sombrias surgem de sua magia. As feras avançam em direção ao demônio, atacando-o de todas as direções. Ela balança sua lança para afastá-los, sem saber que Akira já está se movendo na escuridão atrás dela. Quando ela menos espera, Akira ataca, sua lâmina cortando suas defesas. O demônio cambaleia, pego de surpresa pelo ataque repentino, mas em vez de cair, o demônio puxa uma pequena flauta e sopra nela. O som ecoa pelo labirinto profundo e agudo. Quase instantaneamente, o chão começa a tremer enquanto rugidos monstruosos enchem o ar. Inúmeras criaturas começam a surgir de todos os cantos, convocadas pelo chamado do demônio. As feras das sombras de Akira desaparecem, sua energia se esgota e ele percebe que não pode convocá-las novamente tão cedo. Cercado por todos os lados por enxames de monstros, ele segura sua arma com força, sem saber como sobreviverá à próxima onda de ataques. Surpreendentemente, é quando Lia ativa sua barreira espiritual invertida para protegê-los por enquanto, embora ela desmaie depois de fazer isso. No entanto, a barreira os ajuda a eliminar todos os monstros. Emilia felizmente vai ao encontro de Akira onde ele está. Então Akira retorna para a Senhora Demônio e, sem pensar duas vezes, a Senhora Demônio ordena que ele a mate imediatamente antes que ela se recupere, sabendo que ela não vai se render. Enquanto isso, Akira sabe no fundo que se o comandante Saran estivesse lá com ele, ele o aconselharia a não se estressar ainda mais com a Senhora Demônio. Só então, um status de teletransporte aparece enquanto um dos demônios fala com a Senhora Demônio, imaginando como ela poderia perder para um homem como Akira. Mas ele logo percebe que Akira deve ter sido um péssimo partido para ela. Ao enfrentarem Mihiru, Knight aconselha Akira a não confrontá-lo diretamente. Akira já entende isso e tenta não agir de forma imprudente. Mihiru usa um feitiço que envolve Oren e o joga contra a parede, tratando-o como alguém fraco demais para lutar e dizendo-lhe para dormir. Mihiru então usa outro feitiço para quebrar a barreira de Lia em torno de Akira e Emilia. Lia fica chocada e Akira pede que ela se afaste, mas Mihiru deixa claro que ela não é seu alvo. Mihiru segue com um feitiço que deixa Emilia inconsciente, tornando-a mais fácil de carregar. Akira fica furioso e Mihiru gosta de provocá-lo, divertido com a expressão fria de Akira. Mesmo que Akira esteja com raiva, ele sabe que quase não tem chance de vencer, então se concentra em encontrar uma maneira de tirar Emilia de lá com segurança. Mas Mihiru coloca barreiras mágicas em torno de todas as saídas, determinado a não perder tempo perseguindo Akira. Akira fica inseguro sobre seu próximo movimento. Sua magia sombria ainda está em espera e ele não pode confiar em esconder sua presença. Mihiru de repente menciona o nome da família de Akira, comparando-o com o de Oda Nobunaga, e revela que ele viveu no Japão antes de acabar neste mundo. Seu nome verdadeiro é Abe Mihiru. Akira fica ainda mais confuso. Incapaz de entender por que Mihiru trabalha com demônios, Mihiru lança outro ataque. Akira se esquiva, mas o feitiço de retorno o acerta por trás.
Akira corre para atacar, mas Mahiro foge e forma círculos mágicos que lhe permitem disparar mais feitiços. Akira se esquiva novamente e ativa sua magia sombria, que absorve os ataques de Mihiro. Mihiro reconhece a singularidade da magia de Akira, mas observa que Akira está quase sem mana e longe de ter força total. Ele quer ver Akira com força total, mas afirma que não pode perder muito tempo. Mihiro então convoca 2 novos círculos mágicos. Naquele momento, o cavaleiro informa a Akira que a pequena pausa restaurou sua magia. Mihiro percebe que Knight pretende ficar com Akira. Embora Knight afirme que não planeja mais retornar para o lado do Lorde Demônio por telepatia, ela diz a Akira que deseja anular o pacto, o que pode ser feito com consentimento mútuo. Ela acredita que a única maneira de matar Mihiro é sacrificando-se e diz que não pode deixar Akira morrer ali. Akira recusa seu pedido, deixando Knight atordoado. Mihiro percebe que Akira está se comunicando com Knight e espera, afirmando que essa será a conversa final. Akira acredita que não pode vencer sozinho, mas acha que eles podem derrotar Mihiro juntos, e decide confiar sua vida a Knight. Esperando o mesmo em troca, Knight reconhece sua determinação. Uma luz dourada emerge de sua testa, transformando-a no falecido sábio Sauron Mithril. Ela explica por telepatia que esta é a única forma poderosa o suficiente para rivalizar com Mihiru, mas ela só consegue mantê-la por um curto período de tempo, então eles devem terminar a luta rapidamente. Mihiro lança uma série de feitiços e ambos se esquivam. Knight levanta a mão casualmente, invocando um martelo de luz. Mihiro responde ativando um enorme círculo mágico dourado que lança inúmeras sombras. Akira percebe o perigo e incita o cavaleiro a avançar. Knight ataca com um martelo de luz, mas a barreira de Mihiro o repele. Ele então cria outra barreira e envia ataques chovendo de cima. Akira se esquiva e convoca sua forma vestida de sombra para atacar Mihiro diretamente. Mihiro foge e contra-ataca, e Akira recua enquanto o cavaleiro ataca com um golpe. Akira se junta a ela e eles atacam juntos. Enquanto lutam lado a lado, Akira imagina brevemente como as coisas poderiam ter sido se o comandante Sauron ainda estivesse vivo, e o pensamento o enche de tristeza. No caos, Akira consegue acertar um golpe nas costas de Mihiro. Knight avisa que sua transformação desaparecerá em breve, e Akira promete encerrar a batalha com o próximo movimento, mas Mihiro sorri e estala os dedos. Em um instante, Akira é esfaqueado pelas costas por Amelia. Amelia fica horrorizada ao perceber o que fez, e Knight e Lia ficam chocadas com a mudança repentina dos acontecimentos. Emilia se ajoelha ao lado de Akira enquanto ele desmaia, pedindo desculpas em meio às lágrimas. Knight volta à sua forma original e corre até ele. Akira diz fracamente a Emilia que não é culpa dela. Knight ressalta que Mihiro deve ter lançado um feitiço em Emilia desde o início. Mihiro confirma isso abertamente e explica que o feitiço da marionete extrai 100% do poder latente do sujeito e ainda adiciona suas próprias estatísticas, tornando a vítima uma arma perfeita. Akira luta para permanecer consciente, insistindo que ainda não pode morrer porque ainda precisa resgatar Emilia, vingar a morte de Sarene e voltar para casa. Uma voz automatizada anuncia de repente que seus ferimentos excedem os limites aceitáveis. Sua magia sombria ativa um modo de recuperação por conta própria, cercando-o com uma aura brilhante. Knight fica surpresa, mas reconhece o efeito de antes. Mihiro tenta atacar Akira durante o processo, mas cada golpe é anulado pelo brilho. Após um curto período de tempo, a cura é concluída. Akira se levanta com algum esforço. A voz automatizada muda para o modo de combate, identificando o demônio criador de magia da classe Mihiro como o alvo principal. Mihiro fica tenso ao perceber que a presença de Akira parece diferente. Eles correm um contra o outro e em um breve confronto, Akira ataca Mihiro, imediatamente contra-atacando com o feitiço Blade Whirlwind, enviando-o para Akira. Akira o anula com sua magia das sombras e então usa o Shadowbind, apertando os tentáculos escuros ao redor de Mihiro e mantendo-o no lugar. Mihiro se pergunta em voz alta se algo mais está controlando Akira. A voz automatizada responde com um aviso, ordenando que Mihiro cancele o feitiço em Emilia e recue. Mas Mihiro recusa, insistindo que os humanos nunca poderão se igualar aos demônios. Mihiro ativa um círculo mágico acima de Emilia. Ela percebe que não consegue se mover enquanto as agulhas se formam e apontam em sua direção. Akira vê isso e imediatamente corre para protegê-la. As agulhas se dissipam inofensivamente em vez de perfurá-lo. Crow chegou interrompendo o feitiço de Mihiro. Mihiro reconhece a aparência de Crow e comenta sua vida inesperadamente longa. Crow admite que não está mais no auge, mas ainda tem poder suficiente para resistir a Mihiro. Mihiro admite que Crow dissipou toda a sua magia e cria um círculo de teletransporte, decidindo recuar por enquanto. Crow permite que o círculo de teletransporte prossiga e Mihiro escapa com Aurum. Lia corre até Crow, surpresa por ele ter aparecido. Akira pergunta como Crow sabia que o demônio e Leia estavam lá, mas Crow simplesmente diz a Akira para descansar. Akira adormece imediatamente.
Mais tarde, Akira acorda dentro de um prédio e encontra Emilia sentada ao lado dele. Knight informa que ele está inconsciente há 3 dias. Em 5 horas, Akira se sente aliviado por Emilia estar segura com eles. Crow entra na sala logo depois. Ele explica que Lia está bem e foi mandada de volta ao Palácio Real, e Akira comenta que agradecerá se eles se encontrarem novamente. Crow então chama os amigos de Akira que entram na sala e o surpreendem. Giles explica que conhece Crow há muito tempo, e que o partido do herói vem se fortalecendo. Então eles vieram pedir armas melhores ao Crow. Asahina expressa alívio ao encontrar Akira, e Kyosuke acrescenta que Gilus guiou Asahina para quebrar a maldição sobre todos os outros. Asahina pede desculpas por não ter feito mais para defender Akira enquanto estava amaldiçoado, e Kyosuke expressa gratidão por Akira ter levantado a maldição. Também admite frustração por Akira ter partido sozinho em vez de confiar nele quando a maldição foi quebrada. Depois, Akira pergunta sobre a ausência de Giles no palácio. Giles revela que não é mais cavaleiro e foi demitido do cargo. Giles explica que o rei considera a ordem deles um incômodo e não vê valor em manter um cavaleiro como ele. Asahina expressa quanto tempo esperou para reencontrar Akira e o quanto deseja que eles sigam em frente juntos de agora em diante. Knight rejeita imediatamente a ideia, insistindo que só ela é a única parceira de que Akira precisa. Asahina fica irritada porque ele não estava falando com ela. E Knight briga de volta, frustrado. Akira intervém e diz a ambos para se acalmarem. Ele se sente aliviado ao ver o grupo do herói parecendo saudável e forte, e pergunta o que eles planejam fazer a seguir. Kyosuke explica que seu objetivo é derrotar o Lorde Demônio. Knight reage instantaneamente criticando-os por sua decisão. Uma das garotas do grupo fica irritada com a atitude de Knight, apontando que Knight está provocando brigas com Asahina e Kyosuke. Desde que chegaram, Akira abre uma janela e pede licença a Knight para que ele possa conversar direito. E embora ela não esteja satisfeita, ela sai da sala. Akira então pergunta a Yusuke por que o grupo quer derrotar o Lorde Demônio. Kyosuke explica que acredita que isso forçará o Rei de Redes a negociar com eles. Permitindo que ele exija que toda a classe seja enviada de volta ao mundo original, Kyosuke pede ajuda a Akira, já que Akira é muito mais forte do que eles. E Asahina também pede a Akira para lutar com eles. Akira explica que há vários problemas com o plano deles. Primeiro, ele não acredita que Hitaishi algum dia negociará de boa fé, já que o reino usa maldições para controlar as pessoas e até mesmo o comandante assassinado Sora. Ele promete explicar as questões restantes mais tarde, mas deixa claro que é totalmente contra confiar no Hades para qualquer coisa. Kyosuke expressa frustração porque sente que eles não têm outro caminho para casa. Akira então explica que demônios de segundo grau são capazes de construir círculos de teletransporte e há uma chance de adquirirem um forte o suficiente para mandá-los de volta para casa. Ele também diz que está planejando viajar para as terras demoníacas eventualmente, mas ainda tem um assunto importante para resolver primeiro. Asahina pergunta como eles podem ajudar, mas Akira diz que eles não podem ajudar nessa tarefa. Mesmo depois disso, se ele unir forças com eles, não terá intenção de ser babá de ninguém. Cada escolha que ele faz tem o propósito de ter as melhores chances de voltar para casa. Enquanto fala, ele percebe Emilia saindo da sala. Ele diz aos outros para pensarem cuidadosamente sobre suas próprias decisões antes de segui-la para fora das folhas de Dilioso, afirmando que deseja discutir armas com Crow. O resto do grupo fica para trás e discute as palavras de Akira, imaginando como eles podem ganhar sua confiança e provar que são dignos de lutar ao lado dele. Enquanto isso, Emilia está sozinha em um penhasco com vista para o vasto mar. Akira se aproxima dela silenciosamente. Emilia admite que sempre soube que um dia eles teriam que se separar. E mesmo que ela tenha tentado se preparar, o pensamento ainda a aterroriza. Ela pede desculpas pelo momento em que foi forçada a esfaqueá-lo, dizendo que a memória quase a quebrou porque ela o ouviu tão profundamente. Com o tempo, porém, ela encontrou nisso um estranho conforto. Ela acredita que quando Akira finalmente voltar para casa, ele poderá esquecê-la, mas a cicatriz que ela deixou nele permanecerá. E só esse pensamento a faz se sentir um pouco menos perdida. Akira diz a ela que não tem habilidade com palavras perfeitas e não pode fingir que entende tudo o que ela sente ou tudo o que o futuro trará, mas quer deixar algo claro. Ele desembainha sua espada curta e explica que em seu mundo, casais que prometem ficar juntos para sempre colocam anéis no terceiro dedo esquerdo um do outro. Ele entrega a espada a ela, e então pressiona seu próprio dedo contra a lâmina, esculpindo uma marca em forma de anel em sua pele. Ele diz a ela que a ama e que está disposto a deixar uma cicatriz em seu próprio corpo para demonstrar isso. Lágrimas caem dos olhos de Amélia enquanto ela o abraça, admitindo seu amor por ele também. Akira gentilmente a ajuda a criar a mesma marca de anel em seu dedo. Ele pede que ela lhe conte seu desejo, prometendo que se estiver ao seu alcance, ele o tornará realidade. Ela pede que ele prometa que não morrerá, não a esquecerá e nunca a abandonará, e que seus olhos estarão sempre somente para ela. Eles se dão as mãos com força, e Akira promete realizar seus desejos. Ela o beija enquanto envolve seus braços em volta dele, segurando-o perto.
Depois que Akira sai, a Festa dos Heróis debate sobre seu próximo curso de ação. Tomoya revela que recebeu novas informações sobre um festival que estava acontecendo em uma cidade próxima, enquanto ele estava na guilda.